A paz do Senhor Jesus, amados e amadas do Senhor, mas também bem-aventurados de Deus, porque aquele que ouve e aquele que lê a palavra do livro de Apocalipse é chamado de bem-aventurado. Então, preste atenção que está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 1. Se você lê, se você ouve as palavras do livro de Apocalipse, você é um bem-aventurado. Então, vem ser um bem-aventurado junto comigo e vamos continuar o nosso estudo que nós paramos. Hoje nós vamos ver o capítulo 5. Pega aí a sua Bíblia, eu já estou aqui com a minha Bíblia, já aberta no livro de Apocalipse, e vamos lá, sem demora, ouvir o que Deus tem para nos ensinar hoje. Como eu deixo aqui já na descrição do vídeo, é um estudo simplificado, sem teologia. A palavra do Senhor diz que nós precisamos pegar a semente, que é a palavra de Deus, e plantar ela em terra firme, né? Ou seja, nós precisamos entender a palavra, nós precisamos ouvir e entender, ler a palavra e entender. Se você não entende a palavra direito, você não planta ela em terra firme, ou seja, você não coloca lá no teu coração, porque você não entendeu, né? Você pode provavelmente colocar essa semente, que é a palavra de Deus, em pedregais, né? Então você vai ficar feliz naquele tempo, mas como você não entendeu direito, você não vai gravar aquilo que você estudou, e aí você vai ficar feliz durante uma semana, um mês, e depois você esquece. E não é isso que nós queremos. Então, por isso, nós não estudamos teologia aqui. Nós estudamos a base da Bíblia, aquilo que Deus nos deixou diretamente. Então, é um estudo simplificado, é um estudo facilitado para a tua vida, tá bom? Vamos lá. Apocalipse, capítulo 5, versículo 1, diz assim: E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Então, é a continuação aqui da visão, né, que João estava tendo. Então, no capítulo 4, nós ouvimos lá que ele foi, subiu, né, para os céus, viu ali o trono. Então, é continuação disso. E aí ele diz: E vi na destra do que estava sentado. O que é a destra? A direita, a mão direita. Ele viu o quê? Um livro, né? Ele viu aqui, assentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora. Então não estava escrito só, né, por dentro, como aqui, ó, sem nada escrito por fora. Estava escrito por fora, como aqui, e dentro também. Continuando, e selado com 7 selos. Então, logo no começo desse estudo eu falei, a Bíblia, né, o livro de Apocalipse, ela é uma repetição, né? Então ele vai repetindo ali, são 7 partes, divididas em 7 partes, e essas 7 partes elas vão se repetindo, né? Então a primeira parte que a gente viu foi as 7 igrejas do Apocalipse, as 7 cartas, né, para as igrejas do Apocalipse. E aí, esses 7 selos, você vai perceber que, na verdade, é uma repetição. Ele está mostrando a mesma visão, só que de ângulos diferentes. É como se você olhasse a minha mão, por exemplo, e você visse a minha mão desse ângulo, depois você vê desse ângulo, depois você vê desse ângulo, mas ao todo é a minha mão, é a mesma mão que você está vendo, mas de ângulos diferentes. Então, o livro do Apocalipse é isso que nós vamos ver, né? Nós vimos lá, então você vai prestar atenção e você vai perceber isso, que nós vimos as 7 cartas do livro do Apocalipse e agora nós vamos ver os 7 selos, né, nos próximos capítulos, e você vai ver que é uma repetição, uma mesma visão do que vai acontecer, mas de ângulos diferentes. Então vamos lá. Então ele viu na direita, na mão direita, no que estava assentado do trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Versículo 2: E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro
de desatar os selos, os seus selos. Então ele viu o quê? Ele ouviu e viu, né? Um anjo forte, com a voz forte, assim, com, sabe, ênfase na voz, falando: quem é digno de abrir o livro, né? E desatar, pegar o livro e desatar esses 7 selos. Versículo 3. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Então, olha só, ele está dizendo que ninguém, nem no céu, ou seja, nenhum dos anjos do céu, nem na terra, nenhum ser humano, nem debaixo da terra, né? O que vive ali debaixo da terra? Né? Literalmente, debaixo da terra estão ali os peixes, os animais que vivem debaixo da terra. Mas as pessoas indo mais profundamente, você pode pensar o quê? O inferno, né? Que a maioria pensa, o inferno tá lá embaixo. Ou você sobe para o céu ou desce para o inferno. Então, ninguém podia abrir o selo, nem que está no céu, nem que está no inferno, nem que está na terra, em lugar nenhum podia se abrir o selo, e mais, ninguém conseguia olhar para o livro ali. Então, conjecturando a palavra do Senhor, estava todo mundo assim, olha, com os olhos baixados. Vamos lá conjecturar. O que estava sentado no trono estava com o livro na mão direita e ninguém nem olhava para o livro. Não conseguiam olhar, não podiam olhar para o livro, que dirá pegar aquele livro e abrir o livro. Versículo 4, e eu chorava muito. Isso é o que? João falando. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Versículo 5, e disse-me um dos anciãos. Então nós vimos lá no capítulo 4 que tinham 24 anciãos, 24 homens velhos, né? Homens maduros ali, homens que representam o quê? A humanidade, né? E eles estavam ali o quê? Prostrados, tiravam a coroa ali, louvando ao Senhor, né? A Deus. E aí um desses anciãos, um desses senhores, vai e fala para João. E disse um ancião: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então ele diz: olha, não chora, não foi encontrado ninguém, mas há um que é digno de receber, que ele venceu exatamente para isso, para abrir o livro, para desatar esses 7 selos. E quem é esse? É o leão da tribo de Judá. Esse é quem? A raiz de Davi. Né? Tem uma passagem onde tem uma mulher e ela vai atrás de Jesus e ela começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, quem é a raiz de Davi? Quem é chamado leão da tribo de Judá? É Jesus Cristo. Né? Então ele está falando aqui de quem? De Jesus, e ele está dizendo: olha, tem um que é digno de fazer isso. Versículo 6, e olhei e vi que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a igreja, a toda a terra, melhor dizendo. Então aqui ele está falando: olha, eu vi, né, entre aqueles 4 animais que nós vimos no capítulo anterior, entre os anciãos, um cordeiro. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele foi levado como um cordeiro, né, para ser morto ali, entregue na cruz para morrer pelos nossos pecados, para ser digno, que nós ouvimos agora, para ser digno de abrir o livro da vida, os 7 selos ali. E ele foi levado como um cordeiro, então ele é representado como um cordeiro. E aí chega nesse momento, João olha e vê o quê? Um cordeiro ali. Ele vê no meio de toda aquela cena que nós vimos no capítulo 4, um cordeiro como morto, ele está dizendo. Então ele vê ali um cordeiro não vivo, né, reluzente, com umas vestes bonitas. Ele vê como morto, sangrando ali, como se estivesse morto. No Antigo Testamento vai dizer que
os homens, quando eles iam para a guerra, né, e eles voltavam da batalha vitoriosos ali, o que eles faziam? Eles não iam em casa, trocavam as roupas, as suas vestes e depois eles iriam comemorar. Eles passavam ali, né, como vitoriosos, com a roupa de sangue, o sangue do inimigo ali, com as escoriações, com os machucados que eles tinham da guerra, porque aquilo era como uma coroa de vitória para eles, para falar, olha, eu venci, olha como eu lutei, olha como eu estou. Então eles comemoravam dessa forma, eles passavam ali em meio à multidão, né, e a multidão clamando por eles, a multidão ali comemorando junto com eles, e eles passavam com aquelas vestes, eles comemoravam com aquelas vestes. Então aqui é a mesma coisa. Jesus, ele foi morto como um cordeiro, a palavra do Senhor vai dizer. Então ele foi e ele é visto ali como um cordeiro morto, porque está mostrando que ele foi lá e ele lutou para vencer. Ele está comemorando com as vestes dele, a veste cheia de sangue, que ele foi e lutou por nós, né? E para ser digno de abrir aqui o selo. Continuando, versículo 6, vamos lá ler de novo. E olhei e vi que estava no meio do trono dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Nós vimos isso também no capítulo anterior, né, que os animais, né, e o Espírito de Deus, ele é representado exatamente com isso, né, chifres, que quer dizer poder, autoridade, olhos, que quer dizer visão, que quer dizer onipotência, né, que tudo vê. Nós vimos também no capítulo anterior que são 7 asas que eles têm ali, né? Que colocam a gente debaixo das 7 asas. O Espírito de Deus está dizendo, ou seja, a essência de Deus, né? É o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o quê? De Deus, é a essência de Deus que ele manda sobre toda a terra, como diz aqui. Versículo 7. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. Então, conjecturando a palavra do Senhor, né? Estava lá Deus assentado no trono dele, toda a honra, toda a glória. Aí Jesus estava ali como morto, né? Como havia sido morto, ou seja, com as vestes cheias de sangue, machucado, mas era um cordeiro, não era com a face de um homem. O que João via era um cordeiro como havia sido morto. Então estava lá, ele assentado no trono dele, segurando lá o livro, que ninguém podia abrir, e o cordeiro ali na frente. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado. Então veio o cordeiro, que é Jesus Cristo, e pegou o livro ali da mão direita de Deus. Deus Pai. E havendo tomado, versículo 8, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então preste atenção, vamos lá esmiuçar esse versículo 8. E havendo tomado o livro, então ele tomou o livro. Os 4 animais e os 24 anciãos prostraram diante do cordeiro. Então, lá no capítulo 4, nós vemos o quê? Eles prostrados diante de Deus Pai, que é o que está sentado no trono. Então, nós vemos eles lá tirando a coroa, se prostrando e cantando cânticos para o Senhor. E aqui ele vem e quando o cordeiro pega, Jesus pega ali o livro, todos eles se prostram diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheios de incenso. Então olha o que ele está falando. Primeiro eles vão lá e se prostram para o que é digno, é o nosso Deus Pai, o nosso Deus Criador. E depois eles se prostram para quem? Para Jesus. Né? O que significa isso? O que nos mostra isso a Bíblia? Nos mostra que o Deus Pai e o Deus Filho, eles têm o mesmo poder,
Eles têm a mesma honra, eles têm a mesma glória, né? Nós vemos os dois recebendo as mesmas orações, as mesmas coisas, tanto dos anciãos quanto dos 4 animais, e nós vemos aqui que eles recebem dos anjos, dos seres viventes, de tudo, né? De todos a mesma glória, a mesma honra e a mesma glória para Deus Pai e Deus Filho, para o Pai e para o Filho, para o Criador e para o Cordeiro. Ou seja, não faz diferenciação. Tem pessoas que acham que Deus é um e Deus tem um poder e Jesus é outro e tem outro poder, mas está abaixo. Não, os dois estão no mesmo nível. Deus colocou Jesus no mesmo nível do que ele. Tanto que, né, na Bíblia inteira a gente vai ver o tempo todo Deus falando, olha, tudo aquilo que o filho receber, tudo aquilo que o filho quiser, assim será feito, né? Ninguém vem a mim, né? Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Então, assim, ele é o digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor. Então, assim, Deus Pai e Deus Filho, eles têm o mesmo nível. Não é como se, olha, Deus fosse o dono do mundo e Jesus fosse o gerente ali. Não, os dois têm 50% de poder no mundo e o outro tem 50% de poder no mundo também, né? Eles têm a mesma porcentagem ali, então não tem um maior do que o outro, um menor do que o outro, como muitas pessoas pensam. O nível é igual, é Deus Pai e Deus Filho, com o mesmo poder e o Espírito Santo que é sobre eles. Continuando, vamos lá. Aí vem aqui, havendo tomado o livro, 4 animais, os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas, ou seja, eles tocavam ali instrumentos, né, tanto para Deus, agora para Jesus, e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Mas, irmão, o que são essas orações aí dos santos, né? São anjos? Não, anjo é anjo, né? Já fala o nome, anjo é anjo. Não tem na Bíblia, né, chamado os anjos de santos, né? Por exemplo, como na Igreja Católica, aqueles santos que eles colocam lá, aqueles nomes. Não, não é isso. A Bíblia não fala sobre santos pra gente, né? A palavra do Senhor diz: seja santo como eu fui, né? Jesus diz isso, seja santo como eu fui. Então, os santos aqui que ele diz, as orações dos santos, é as orações dos seres humanos, né? Aquelas orações que realmente foram puras. Algumas pessoas, né, para alguns lados, dizem que há orações que foram feitas para que tudo isso que está no Apocalipse acontecesse. Orações que foram feitas para Israel. Outros dizem que há orações que foram de puro coração, de homens que tiveram uma vida reta. Mas, ou seja, são orações de homens, de seres humanos, que elas sobem como cheiro suave e agradável às narinas do Senhor, como diz, né, nos Salmos, nos livros de Salmos. Então, as nossas orações, elas sobem lá para Deus como incenso para Deus, né? E aqui está falando exatamente isso. Salmos de ouro cheias de incensos, que são as orações dos santos. Versículo 9: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque fostes morto e com o teu sangue comprastes para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Então aqui ele está dizendo, e cantavam um novo cântico. Por quê? Um novo cântico, né? Porque lá no livro do Apocalipse, capítulo 4, o último versículo, versículo 11, diz assim, que eles cantavam: digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criastes todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Então está falando o quê? De Deus Pai, né? Recebendo um cântico ali para Deus. E agora aqui no versículo 9 eles estão cantando um novo cântico para o Deus Filho,
né? E aí muda só um pouco a canção, né? As palavras que diz: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Então, mais uma prova de que Deus Pai, Deus Filho tem o mesmo poder, tem os mesmos direitos, né? Tanto aqui os cânticos, quanto a prostração, as ofertas que eles estavam ali, né? E que vão dar no último tempo, para Deus e para Jesus é a mesma coisa, porque os dois são o mesmo, são dignos de receber coisas diferentes, mas com a mesma proporção. Os dois têm o mesmo poder, né? Os dois têm a mesma honra e toda a glória são para os dois, não há diferenciação. Versículo 10. E para o nosso Deus os fostes rei e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Então aqui está dizendo, ó, e para o nosso Deus os fostes rei e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Nós vimos lá no livro, né, quando Jesus ele vai e escreve o livro, as 7 cartas para 7 igrejas, ele vai e ele fala que nós reinaremos na terra, né? Alguns serão dignos de reinar na terra. Ele fala que ele vai dar poder. Então, ó, nós vemos aqui, né, perante ao trono, anciãos, ou seja, seres humanos que estão ali, ó, envolvidos, são a representação do ser humano, né? Não vai todos ali estar vivendo, contemplando a mesma coisa, mas são dignos do mesmo jeito. O ser humano ele é digno. Deus ele nos deu honra e glória, ele nos fez a sua imagem e semelhança, o mesmo poder, com muita autoridade, muito mais do que muitas pessoas podem imaginar, do que nós podemos imaginar. Então nós temos uma simbologia, um significado muito grande perante ao Senhor. Nós não somos qualquer coisa, né? Fala lá no livro de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 5, né, que diz lá que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, com o que nos comeremos, nos vestiremos. Aí ele fala, não vale mais o homem do que, né, os lírios que existem, amanhã são lançados no forno, do que as aves dos céus. Ou seja, você vale muito mais para Deus do que qualquer outro animal. Tem pessoas que se comparam com um cachorro, né? Porque fala assim, eu sou maltratado, eu sou tratado pior do que um cachorro. Isso é para o ser humano. Você está vendo a visão de um ser humano, mas para Deus, você tem a mesma dignidade, entendeu? Do que ele, do que os anjos, de estar ali, ó, no meio dos anjos, desses 4 animais, desses 4 seres viventes, né? Olha ali a representação minha, sua, que são esses 24 anciãos, né? Porque não poderia estar a humanidade inteira ali, mas está ali os 24 anciãos dizendo, olha, eu também fui ser humano e fui digno de estar aqui, né? Representando a representação dos líderes da humanidade, né? Então aqui a palavra do Senhor está dizendo, e para o nosso Deus os fostes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Por que aqui está falando de homens, né? Não está falando de Jesus, porque acima ele diz que compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Então ele está falando, olha, eu comprei para Deus, né? Jesus comprou para Deus homens de toda a tribo. E para o nosso Deus os fostes rei, né? Então ele comprou para Deus e para serem quê? Reis e sacerdotes. Não foi para ser qualquer coisa, foi para ser rei e sacerdote. Então, olha a importância minha, a importância sua, olha a importância das orações feitas de coração, né? O que eu falo para muita gente, esses dias eu até preguei, né? O meu devocional foi sobre isso, sobre a oração, e Jesus, ele fala, quando nós orarmos, para nós entrar no nosso quarto, no nosso secreto, né, e orar ali. Aí tem gente, né, porque eu tô em alguns grupos, tem gente que vai lá e fala assim, mas você acha que é certo quando os irmãos se reúnem e fica aquele monte de gritaria, né, principalmente igrejas pentecostais ali, e aquela gritaria, todo mundo gritando, todo mundo falando ao mesmo tempo.
presta atenção. Se eu creio, eu, Gisele, creio, né? Não vi na Bíblia essa explicação, então é o que eu creio. A minha crença é, se você, né, de repente vai lá e você vai reunir todo mundo e vai orar por um propósito, né, um mesmo propósito, por exemplo, para a salvação de um enfermo, então vai reunir toda a igreja e vai clamar ao Senhor, então todos vão clamar em voz alta. Por exemplo, lá no Antigo Testamento nós vemos muito isso. O povo todo de Israel orando em uma só voz e clamando bem alto, e Deus ouviu as vozes deles. Porque eles estavam orando pelo mesmo propósito. Senhor! E gritava, né? Nos liberta, tenha misericórdia de nós. Porque eles estavam cativos, estavam sofrendo na mão do povo inimigo. Então você vai orar por um enfermo. Vai toda a igreja lá, Senhor, tenha misericórdia de fulano de tal, salva a vida dela. Aí sim. Agora, todas as vezes você se reunir e você orar ou com seu marido, com seu filho, né, que nós precisamos sim também orar, né, em comunhão com as pessoas, outra coisa também, mas sempre não dá, você precisa entrar no teu secreto, porque é lá no teu secreto, falando no teu particular com Deus, que você vai falar tudo que tá no teu coração. Nem tudo você vai conseguir abrir o que você está sentindo, o que você está pensando na frente do teu marido, na frente dos teus filhos, lá na igreja. Então, poxa, todas as vezes você vai na igreja, mas aí você está de segunda a sexta-feira lá na igreja e você só ora em voz alta, né? E você vai abrir o seu coração naquele momento para Deus? Você vai ser verdadeiro ali naquele momento? Não, você sabe que tem pessoas escutando. Então você não vai falar os seus segredos para Deus. Né? Você não vai falar o teu secreto ali para Deus. Por isso Jesus nos ensina, ó, entra no teu quarto, no teu secreto e fala com Deus que está em secreto e vai te ouvir também. Essas é que eu creio que sejam as orações dos santos que está falando aqui, entendeu? Que sobe como incenso para Deus, né? Que são ali incensos naquele momento. Oração do santo é aquela oração, ó, do profundo, do oculto, do coração, que você fala com Deus e é verdadeiro, entendeu? A palavra diz, né, aquele que me buscardes de todo o coração, né, do fundo do coração, esse vai encontrar. Essas orações que eu creio que são as orações dos santos. Versículo 11, vamos lá, tá acabando. Versículo 11. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e os animais e os anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Então João viu o quê? E ouviu a voz de muitos, sabe o que é muitos? É muitos mesmo. Muitos anjos. O céu é enorme, né? O céu é muito grande. E aí ele diz que ele viu milhões e milhares, entendeu? De anjos. Versículo 12, que com grande voz diziam, digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ações de graça. Então é aquele cântico lá que nós ouvimos aqui, né? Eles estavam ali cantando, que nós vimos assim que ele recebeu, né? Um novo cântico no versículo 9. Assim que Jesus foi lá e pegou o cordeiro, foi lá e pegou o livro, eles já começaram a se prostrar e cantar. E aí, de repente, vieram o quê? Milhões, milhares e milhares se reuniram ali de anjos junto com eles e cantaram, né? Falando que digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, força, glória, honra e ações de graça. Versículo 13. E ouvi toda a criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra. Somos nós, hein? Olha nós aqui, ó, lá no meio. E ouvi toda criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra. Então é toda criatura, não é todo ser humano, né? Não é o homem. Aqui está dizendo. Então tá falando toda criatura. É todos os animais que estão na terra, é todos os anjos que estão no céu, é todos os animais que estão debaixo da terra, todos. Ele ouviu debaixo da terra e que está no mar, e todas as coisas que nele há, dizendo ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro. Então, olha, os dois, né? A honra e a glória para os dois. Ao que está sentado no trono, Deus, e ao Cordeiro, Jesus Cristo.
Sejam dadas ações de graças, honra, glória e poder para todos sempre. Glória a Deus, aleluia. E vamos lá, versículo 14, o último para finalizar. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciões prostravam-se e adoravam ao que vive para todo sempre. Olha que lindo, que maravilha. Então, olha, Pai, Filho, mesmo poder, mesma autoridade, é uma só união ali entre os dois, entendeu? Não tem diferenciação. Tem pessoas que adoram mais a Deus, deixam um pouco Jesus de lado, outros adoram mais a Jesus, deixam um pouco Deus de lado. Os dois têm a mesma honra, têm a mesma glória, os dois são dignos de receber a honra, o poder e a glória. Né, o que está sentado no trono, Deus, o Cordeiro, Jesus Cristo, os dois são dignos de receber. Então, as suas orações precisam ser voltadas para os dois. Os seus pedidos precisam ser voltados para os dois. A sua adoração, né, a sua entrega tem que ser voltada para os dois, né? Coloca isso nas tuas orações, começa a colocar, né, essa união sua para os dois. Não é para um só, não busque um só, não busque o outro só. É os dois. Tem o mesmo poder, a mesma honra, a mesma glória, a mesma autoridade. E você precisa ter essa consciência disso. Eu espero, assim, que Deus tenha aberto bastante a sua mente. Espero que isso tenha ajudado vocês a ler o livro de Apocalipse, porque tem pessoas que falam assim, eu vou ler qualquer outro livro, mas o livro de Apocalipse eu não vou ler não, porque eu não vou entender, porque é muito difícil, né? Porque as pessoas estão muito teólogas ultimamente, entendeu? E aí complicam tudo e não deixam o quê? A semente ser plantada em terra fértil. E assustam até as pessoas, aí as pessoas se esquivam um pouquinho do livro de Apocalipse. E é bem-aventurado que abre e lê o livro de Apocalipse sem medo. Por isso que Deus colocou no meu coração e eu resolvi fazer, entendeu? Esse estudo aqui. Então, assim, que Deus continue te abençoando, que você compartilhe, que você se inscreva no canal, é muito importante que você se inscreva no canal, que você ative as notificações, porque aí quando tiver o próximo, né, o próximo capítulo, já vai aparecer aí no seu celular. Se você já se inscrever, só de você se inscrever no canal, quando você entrar no YouTube de novo e já tiver o vídeo aí disponível, ele vai aparecer na sua barra aí de vídeos, entendeu? Então é muito importante que você se inscreva no canal. E outra coisa também muito importante é que você vai lá e deixa um amém, que você deixa um joinha, que você deixa um feedback para mim, olha, gostei, aprendi, tô conseguindo ler, tô conseguindo entender. Qualquer mensagem que você deixar aí para mim é muito importante, ajuda o YouTube a divulgar esse trabalho que eu tô fazendo para outras pessoas também. E assim, eu também estou fazendo, né, tem uns grupos que eu faço esse estudo lá no grupo, aí eu coloco enquetes com perguntas para as pessoas irem lá antes de verem esse vídeo que eu tô fazendo aqui, elas raciocinarem sozinhas, ver o entendimento que elas têm, né? Se elas conseguem entender a Bíblia sozinhas e responder as perguntas. Se de repente você quer participar desse estudo, né, que é totalmente gratuito pelo WhatsApp, deixa aí também nos comentários o seu número de telefone, que eu vou lá e vou te adicionar lá no grupo. Eu sempre olho os comentários um por um. Então, com certeza, se você deixar seu número aí, eu acabo encontrando aí o seu comentário, tá bom? Mas deixa um amém, deixa um glória a Deus, um aleluia. Glorifica o nome do Senhor aqui também, tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um, que Deus continue fazendo de vocês bem-aventurados e que dê essa força, essa garra dentro de vocês de continuarem persistindo e lendo esse livro de Apocalipse. Fiquem com Deus.